Vamos lá? Nesse vídeo eu vou fazer o meu melhor, eu espero conseguir te convencer a parar de anotar enquanto você está vendo uma aula. Esse vídeo, na verdade, é uma resposta a um comentário que foi feito em um vídeo aí na semana passada, em que um dos nossos aqui inscritos no canal pedia para eu falar sobre anotar, como anotar, então esse vídeo é uma resposta a isso, tá? Só um disclaimer, você não é obrigado a seguir nada e nem acreditar em nada do que eu estou falando, sinceramente. Isso é baseado na minha experiência, no que eu fiz para conseguir ter um bom desempenho acadêmico ao longo da vida, no que eu vejo que muitos colegas que são bons, né, de estudo também aplicam na vida deles e também muito de observação empírica, no sentido de que você não precisa usar muito além da lógica para perceber os argumentos que eu vou apresentar que são verdades, né? A primeira coisa que eu quero te dizer é que você, quando anota, você provavelmente não está memorizando nada. Pelo simples fato de que anotar é um processo mecânico. Quer dizer, você não precisa pensar, refletir sobre aquilo que você está estudando no momento. Basta você pegar, escrever, né, reproduzir de maneira mecânica e acabou, né? E, obviamente, quando você está só num processo de reprodução, você não está transformando aquela informação, levando ela para um nível além do superficial para dentro da sua memória. Você só está reproduzindo, você só está repetindo. Né? E aí o seu primeiro argumento, né, vai ser: ah, mas doutor, eu não consigo não anotar, eu preciso porque senão eu esqueço, né? Eu não consigo pensar se eu não anoto. Não é verdade, né? Porque se você tivesse que anotar e escrever tudo aquilo que você estava pensando, você ia passar o dia inteiro com um caderno na mão, anotando tudo que você fala, e você não faz isso, eu espero, né? Eu acho que uma pessoa normal não faz. Quer dizer, a sua capacidade de pensar, ela não está diretamente correlacionada com a sua capacidade de escrever, a sua mão é separada da sua cabeça. Né? O que você provavelmente tem dificuldade de fazer é visualizar o seu raciocínio. E aí isso é uma coisa completamente separada. Né? Porque se você precisa visualizar o seu raciocínio, existem outras formas de você fazer isso que não você reproduzindo. Você reproduzindo é uma grande perda de tempo. Quer dizer, já está escrito. Né? Tiveram 2, 3 autores que escreveram um livro, gastaram meses, às vezes anos, pesquisando para escrever um livro de 1000 páginas e você vai reescrever para ver se você consegue decorar em uma aula de 2 horas, tem certeza? Né? Para cair numa prova, eu não sei se é uma experiência muito boa, não sei se dá muito certo não. Ah, mas o professor fala, ele faz a lousa, ele é bonita, eu vou copiar o esquema dele. O professor só faz aquilo para te ajudar a conseguir enxergar aquilo que está sendo explicado. Né? Tanto é que muitas vezes os professores não escrevem na lousa, eles fazem esquemas, alguns usam PowerPoint, né? Mas você vai perceber que nem a lousa do professor tem tudo que cai. Né? Qual que é o ouro? Onde que está a verdadeira joia da aula? É naquilo que o professor está falando. Ele está falando aquilo que não está no PowerPoint. Né? E ele está muitas vezes usando, né, do jeito dele, a personalidade dele, as analogias dele, as brincadeirinhas dele, para te fazer entender de um jeito mais simples. Ele está te entregando mastigado, assim como eu tento fazer aqui nos meus vídeos. Né? Eu não tento te entregar um bloco de texto para você copiar e falar: olha só, tenta fazer isso na sua casa que vai dar certo, né? Copia tudo que eu estou dizendo e aí você aplica. Eu espero que você não esteja fazendo isso, porque não dá muito certo. Eu tento pegar tudo aquilo que eu já vivi, tudo aquilo que eu já errei ao longo da minha vida de estudo, tento explicar da melhor maneira que eu posso, usando as minhas palavras, para que fique fácil para você entender. Eu não posso te dar um livro e pedir para você ler, porque senão é um livro. E aí, se você decidir ler o livro, você não precisa reescrever o livro para você entender, porque senão você está escrevendo um livro. Entende como é sempre uma grande perda de tempo você escrever? Agora, para você enxergar o seu raciocínio, para você conseguir visualizar, se essa é a sua praia e você precisa fazer alguma coisa manualmente, né, você pode fazer um esquema visual, você pode fazer fluxogramas, você pode fazer mapas mentais, tudo isso te ajuda a visualizar o seu raciocínio. O que eu considero que seria o padrão ouro ali, né, da anotação da aula, vamos dizer assim, né? Não é você anotar a aula, não é você anotar aquilo que está sendo dito, não é você anotar aquilo que está escrito na lousa, o PowerPoint, até porque muitas vezes não dá. Você pega um professor que tem uma matéria mais cabeluda, o PowerPoint dele parece uma página de livro, de tanto texto que tem, e não dá para você ficar anotando aquela coisa sem se perder naquilo que o professor está falando. Você não vai conseguir acompanhar as duas coisas. O que é o gold standard, o que é o padrão ouro de você anotar na aula? É você escrever aquilo que está sendo dito com as suas próprias palavras. Ah, mas não cai assim. Não tem problema.
Você está tentando se apropriar daquele conhecimento pela primeira vez. Você vai anotar com as suas próprias palavras porque você precisa tentar explicar para você mesmo, e eu já falei disso em outro vídeo. Presta atenção que essa aqui é a parte importante desse vídeo aqui. Quando você está se apropriando, quando você está explicando, né, o conteúdo com as suas próprias palavras, aí sim você sabe. E aí a primeira tentativa de fazer isso tem que ser durante a aula. Tem que ser enquanto está sendo falado. Tem que ser na hora que você está folheando o livro e você está não reescrevendo, você está explicando o conceito com as suas próprias palavras para você entender. E aí sempre vai ter algum espertinho que vai me dizer assim, mas eu preciso memorizar, são muitos conceitos. Meu amigo, minha amiga, aí existem outros recursos quando são só esses casos. Por exemplo, se você está estudando legislação, né? E, bom, dentro da medicina também cai legislação, infelizmente, na medicina do trabalho, existem outros recursos. Aí você tem que fazer flashcards, você tem que fazer outras coisas que eu não vou tocar nesse vídeo, mas que servem só para memorizar. Agora, o grosso da aula, né, a teoria densa, você não pode querer anotar. Você não pode querer anotar, senão você vai reescrever um livro. E você, num contexto de estudo, não tem como você escrever um livro. Você vai escrever um livro depois. Quando você estiver no doutorado, você escreve um livro. Agora não. Agora você precisa pensar, refletir, absorver aquele conteúdo e entender. Por quê? Porque o que vai ser cobrado depois não é a sua escrita, não é você reproduzir aquele comentário ao pé da letra. Em prova, sempre, independente se é vestibular, se é concurso público, você está sempre sendo cobrado para conseguir aplicar aquele conhecimento. Eu não tenho dúvida que 99,9% das questões pedem aplicação da lei tal, aplicação do conceito tal. Olha só, tem esse problema aqui, o que você aplica disso aqui, né, da matemática, da lei, da geometria, de não sei o que lá. É sempre uma aplicação, não é a definição. Se você está anotando, você está só copiando a definição das coisas, mas você não está entendendo. Essa é a diferença. É por isso que você tem que anotar o seu pensamento, você tem que explicar com as suas palavras, e aí, se você quiser, aí sim você anota as suas palavras. Isso é o padrão ouro. Agora vamos dizer que você é um daqueles estudantes, né, jovens estudantes aí que não consegue, tem uma fissura, a mão coça se não estiver anotando. Então anota. Né? Anota, mas assim, tenta reduzir ao máximo o tempo que você está anotando, porque os seus olhos, que são sempre os instrumentos maiores da sua atenção, eles estão focados só em escrever, estão focados só em você escrever tudo dentro da linha. Mulherada tem isso de fazer a página bonita, assim, que não é eficiente. Né? Não é eficiente num contexto de alta demanda. Você tem que estar prestando atenção, você tem que estar absorvendo ao máximo. Escrever por escrever, existe material disponível para você baixar. Sempre tem. Sempre tem na internet ou no curso que você faz, sempre tem um material que já está escrito, você não precisa. Agora, se você precisa escrever porque você não consegue fazer de outro jeito, escreve, beleza? A alternativa que eu te dou é tentar usar o método de anotação de Cornell, que eu já falei em outro vídeo ali. Eu disse que foi a criação minha porque eu não uso o método de Cornell especificamente. Né? O que eu faço, na verdade, e que eu disse que era errado, né, é dividir uma coluna só para fazer perguntas, e aí na época do cursinho eu anotava tudo que eu disse que era errado, né? Hoje em dia eu não faço mais isso, só estudo com mapa mental. Mas se você tem essa fissura, você precisa de alguma maneira anotar tudo aquilo, faz desse jeito, né? Abre pelo menos um espaço aí, um quarto aí da sua atenção, das suas anotações, para começar a fazer perguntas, começar a refletir sobre aquilo que você está estudando, para você, aos poucos, se apropriar daquele conteúdo, aos poucos conseguir transformar aquela teoria que está sendo dada para você, né, em uma pergunta para que você possa aplicar isso no futuro, que é o que vai ser cobrado na prova. Né? No final das contas, toda prova pede uma aplicação do conteúdo. A prova nunca pede uma definição ao pé da letra, a não ser raras ocasiões, que nem eu te disse, e aí existem ferramentas para você decorar a definição, mas a prova, 99% das vezes, pede uma aplicação. E a aplicação você só consegue entender quando você entende, quando você absorve, quando você se apropria do conteúdo. E a melhor maneira de fazer isso é fazendo perguntas e explicando com as suas palavras. Beleza? Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito abstrato. Né? Eu vou tentar num vídeo futuro aí mostrar como é que se faz isso mais na prática, né? Porque aí vocês veem como que tem um meio de você fazer isso mesmo e talvez, né, quem sabe eventualmente fazer uma série de aulas assim para você tentar, se você nunca fez isso, aplicar um pouco melhor e copiar isso e absorver e aplicar na sua vida, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil e a gente se vê na próxima. Até lá!